Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais um Caravelas Podcast. Eu tenho o prazer de receber de novo o Roxo e o Faco para uma conversa sobre economia. E antes, porém, nossos patrocinadores, nós estamos com esse lançamento de História do Brasil. Não perca a oportunidade de comprar essa edição com 50% de desconto, hein? Vai só até o dia 23 agora. Tem o nosso Caravelas Kids, em breve teremos um novo lançamento, não perca. E mais algum? E a nossa editora, sempre com bons títulos. Dê um pulinho lá, editora Caravelas. E a nossa escola Caravela, História Mestra da Vida. Bom, muito bem, muito obrigado por vocês virem. Já adianto que as portas estão abertas aqui para vocês, a hora que vocês quiserem vir, tá? Estamos aqui esperando. Temos sempre assuntos para conversar, né? Porque, infelizmente, né, nós vivemos num mundo que as coisas se atropelam, né? É impressionante. Sai um problema de um lugar para outro. E a história parece que está correndo mais rápido, né? Está mais rápido. Com a difusão das informações muito mais rápido. Parece que você passa 2, 3 anos, parece que passou 10, 15, né? Então, nossa última conversa a gente falou dos eternos problemas brasileiros, da crise dos Estados Unidos, mas aqui nos últimas semanas a gente ficou sabendo de problemas na França. Então, eu gostaria de saber de vocês o que está acontecendo na França. Se quiser estender para a Europa, fica à vontade. Pois é, o que está acontecendo na Europa e na França, quer dizer, na França é um problema geral da Europa em si, né? Não é novo, não é novidade que os países europeus estão mergulhados, né, num welfare state, onde a população está sendo sustentada com dívida pública que não para de crescer e para estender aquela welfare social à custa de maior endividamento. E todo mundo sabia, fazendo conta lá atrás, desde a época que teve aquela crise na dívida grega, lembro. Né, em 2011 ou 12, por aí. E já se sabia que a Europa estava no caminho da insolvência, mas eles passaram o papel em cima, injetaram dinheiro, né, para resolver o problema da Grécia e os outros países continuaram aumentando seu endividamento, aumentando seu welfare state, recebendo imigração, refugiados de tudo que é lugar. Hoje a Europa está sustentando não só a população europeia, que é uma população que basicamente não se multiplica, né? A taxa de natalidade do europeu é baixíssima. O aumento populacional é devido à imigração e está sendo sustentado com o próprio dinheiro do endividamento dos países. Isso, a gente sabe que isso tem a data que isso acaba, tem data para acabar. Quando o mercado de crédito resolver não dar mais crédito. Estava olhando hoje aqui, antes de começar o podcast, a trajetória de taxa de juros de longo prazo da Europa. Todas estão subindo. Isso porque a taxa de juros europeia básica, que é aquela taxa do equivalente ao Fed Fund, só que é a taxa base do ECB, né, do Banco Central Europeu. Ela já é mais baixa, ela é 2 ou 2,5%. E as taxas de juros longas estão todas para cima. Grã-Bretanha, França, Alemanha. Toda a Alemanha porque ela está pagando a conta dos outros. Então, significa que o mercado, o tic-tac, digamos assim, para uma crise de dívida está iniciado, né? Podia estender um pouco na origem da criação do euro na União Europeia? Quais foram os erros da equalização das moedas lá? Olha, se comenta muito, né? Pode falar. Eu vou dizer, quando você amarra todos os países dentro de uma união monetária, você delega o poder da emissão básica do dinheiro para uma entidade, que é supranacional. Certo? A entidade ECB é uma entidade supranacional, são vários países, nações, debaixo de uma união. A Europa, você é professor de história, você estudou história de milênios. Alguma vez você imaginou 20 ou 30 nações concordando em alguma coisa? A Europa nunca concordou, nunca teve. Entrou em guerra, divergência. Tudo, dos 2.000 anos lutando entre si. De repente, a gente teve um período de extremo otimismo nos últimos 20 anos da década do milênio passado. Década de 80 e 90 foi a década de ganhos reais nas bolsas mundiais. Nós estamos vendo ganho nominal agora, de 2000 para cá, mas o ganho nominal é só nominal. Se você deflacionar as bolsas europeia e americana
pelo ouro, por exemplo, que é o único ativo que mantém o seu valor intrínseco, né? Considerado como moeda há milênios já, todas as bolsas estão em queda em termos reais. A brasileira também? Todas. Em termos em ouro, não tem exceção? Não tem nenhuma? Exceção, nenhuma bolsa subiu em relação, em termos reais. Sim. Em termos de uma moeda que não é inflacionada, né? Que não é impressa. Todas. Então, assim, não houve crescimento real. Interessante. Né? Agora, nos anos 80 e 90, houve um crescimento real. Real. O crescimento de 25 anos para cá, ele é pontual. Ele tem setores que têm crescimento real, como tecnologia, que a gente sabe. Essas ações, sim, você pode deflacionar pelo ouro, elas estão em alta. Tá? As IAs da vida, as ações de tecnologia, as magníficas e tal. Mas a maioria das outras ações ligadas ao setor real da economia estão em queda real. O Dow Jones, em termos reais, se você deflacionar pelo ouro, ele está, com o deflator como o preço do ouro, ele está 70% abaixo de 1999. Isso é Foi muita coisa. Então, de verdade, por mais que nominalmente todo mundo esteja sendo... Quem tem ativo nominal corrigido pela moeda fiduciária, ganhando dinheiro, mas a população em geral, que recebe a sua renda mensal, anual, ela não está mais rica. E todo mundo sabe disso. Sim, Qualquer um sente isso. Então, isso está acontecendo, e na Europa isso é visível. Então, de 20 anos para cá, você teve uma queda real, e o indicador tradicional econômico que mede isso é a confiança do consumidor. Ela está em baixa junto com a Bolsa Real. Como é que a Bolsa Nominal na Europa, nos Estados Unidos, está em alta, mas a confiança do consumidor hoje ela está no índice que teve em 1999 um valor de 100, 110, hoje está 50. Nossa, o índice de confiança do consumidor americano e europeu está metade do que ele estava. Mais ou menos igual à Bolsa Real. A Bolsa Real, o Dow Jones Real, está 70% abaixo do topo. E o índice de confiança do consumidor, de 110 que ele era em 99 e 2000, está a 50 agora. Então, a economia real e o consumidor real está com menos poder aquisitivo mesmo, tá? Queda de renda, queda de tudo. Não importa se nominalmente você esteja ganhando mais. Todo mundo se sente mais pobre do que 20 anos atrás. Isso é fato. Isso é refletido na confiança do consumidor. E na Europa você tem uma das coisas que permitiu aquela união monetária foi aquele otimismo. Conseguiu fazer com que 20 países se organizassem, 20 e tantos países se organizassem dentro de uma união monetária. União, não só a monetária, mas você teve a comunidade econômica e depois a união monetária, né? Que agora a Grã-Bretanha saiu dessa comunidade. Você acha que ela fez bem isso aí? É o que ela fez bem. Isso é um reflexo daquele... O momento de pico otimismo já foi. Então nós estamos entrando num declínio e esse declínio está se refletindo aumento das divergências entre os próprios países que estão lá. Então hoje você vê eles discordando em muita coisa e você não via isso há 20 anos atrás. Então isso vai apenas... É que nem você... o nível de uma maré baixar e começar a aparecer a cueca de todo mundo. Sei. Baixou, ou a nudez, aparece as pedras, aparece tudo. Aparece tudo. Então isso vai trazer cada vez mais divisão. Existe o risco de uma divisão lá. E esses problemas como o da França vai testar esse desígnio dos europeus em permanecerem unidos. E eu acho difícil. Eles já não têm dinheiro para enfrentar nem a Rússia. Da onde eles vão tirar dinheiro para sustentar uma guerra contra a Rússia e contra os aliados da Rússia, China e tal? E aí, Roxo, o que você... Eles se comprometeram agora com o Trump, que não estava mais querendo pagar a conta toda, né? E fazer uma demonstração de que, de fato, eles estão fornecendo as armas, mas quem está pagando é a OTAN, de maneira geral. Então, vão ser obrigados a aumentar para 5% do PIB a contribuição com a OTAN, no momento quebrados, né? E o que a gente tem visto também é uma intercalação de poder entre extremos, né? E isso... causa mais turbulência e mais ineficiência econômica, porque faz-se reformas para um lado, depois reformas para o outro, e pior, né? Os banqueiros, os mesmos de 300, 400 anos atrás, dos quais nós já falamos muito aqui, lá da Europa mesmo, gostam disso, né? Porque quebra o país, aí resgata o país com juro alto, aí pega dinheiro barato do Banco Central para resgatar o país. Aí depois o país melhora, eles vendem tudo. Aí vende, aí deixa o país quebrar. Então, assim,
ficar esse caos é positivo para algumas pessoas que ganham dinheiro financiando o Estado, deixando o Estado quebrar, refinanciando. Então, assim, a França é um caldeirão hoje, né? Porque é o terceiro primeiro-ministro que o Macron consegue fazer um acordo para estabilizar lá. Cada vez mais está tendo que compor com a direita, porque o cara de esquerda sempre vai dar as benesses que o povo quer. Encheu de gente lá convencida de que tem muitos direitos, né? Todo mundo lá na França tem direito a tudo. Você não pode nem demitir na França. A estabilidade, é um absurdo, a estabilidade no emprego parece que é no setor privado também. Sim, Quer dizer, então isso aí inibe completamente os Socialismo investimentos. puro, entendeu? Aí vai pondo um primeiro-ministro, o cara fala, então vou ter que fazer austeridade. Aí começa a cortar, aí o povo derruba. Então o Macron não tem mais nenhuma sustentação e agora vão ter que fazer acordo com a FMI. É país de terceiro mundo, né, que faz esse tipo de coisa, né? Então, parece que é orquestrado mesmo para quebrar a Europa como um todo. Como tá acontecendo no Brasil. Estão quebrando o Brasil também, né? Exatamente. Eles têm uma dificuldade maior, porque como eles não têm controle monetário, os países, eles já estão na mão do Banco Central Europeu. E agora, como eles não têm esse controle, na hora que desapertam financeiramente, tem que pedir ajuda para uma entidade, um organismo multilateral como a FMI, por exemplo. Né? O Brasil, isso é o comum de países com moeda fraca. Seria, né? O Brasil, né? O Brasil. Quem que está melhor desse ponto de vista? Hoje o Brasil não tem esse problema, porque a nossa dívida é só interna. Em termos de externa, pelo menos o lado público, não tem dívida externa líquida. Né? Você tem empresas com dívida externa. Mas não o Estado brasileiro. Não o Estado. Então, eu vi uma notícia que as reservas estão aumentando do Brasil. Elas estão igual, está 350, 330. Ele diminuiu agora no fim do ano, porque eles tiveram que intervir no câmbio. Venderam uns 30 bilhões, né, naqueles últimos 2, 3 meses do ano. E depois a tendência do dólar virou. O dólar entrou numa tendência de depreciação. Por quê? Pode explicar isso para nós? Bom, isso foi porque quando o Trump assumiu, o dólar apreciou em expectativa, né, da posse do Trump. Mas quando ele entrou e uma das indicações dele é que ele ia brigar com o Fed para forçar a queda dos juros. E, ao mesmo tempo, impor tarifas, o mercado estava muito apostado a favor do dólar, o mercado desalavancou as posições compradas em dólar e virou vendido. Hoje o mercado é vendido em dólar. Então, só essa desalavancagem, essa mudada de posição... Mas não é ruim, né, que o dólar esteja caindo pro mundo? Não, isso é bom para quem? É bom para os Estados Unidos ou é bom para o resto do mundo, quando o dólar cai? Se cair e não perder a confiança, para eles os Estados Unidos é bom. Se eles não perderem controle das taxas, né, que é uma coisa que a gente alerta que pode acontecer. Né? Perder o controle da curva. E para o Brasil seria bom, teoricamente, por causa da inflação, ou não? Para o Brasil? O dólar mais barato? Eu acho que no fundo, eu acho que qualquer coisa que facilite a vida para que o Brasil demore mais para fazer o seu ajuste é ruim. Porque, assim, numa situação igual estava no fim do ano, com o dólar forte, quanto mais fraca a nossa moeda tá, mais força que a gente faça o nosso ajuste. Entendi, certo. Aí agora, como deu uma melhorada, eles vão empurrar com a barriga. Por exemplo, quem está sendo forçado a fazer ajuste é a França. Por exemplo, né? Porque, assim, ela não tem como financiar. As taxas estão subindo lá. A taxa do bônus francês está subindo. Quanto mais as taxas subirem, é a reação do mercado de crédito a ter a disposição de continuar financiando o devedor. Então você precisa, não vai haver uma mudança voluntária. Voluntariamente, que político vai lá votar um corte de despesa, sendo que depois ele vai lá, o eleitor dele, que é um eleitor que está acostumado àquele socialismo, já, pô, cadê meu cheque aqui? Eles não vão aprovar. Não vai aprovar, é verdade. Então, assim, aí o político tenta fazer lá um aperto, aí depois toma pau na outra eleição, porque o povo lá está acostumado a receber seu welfare state. Aqui também é assim. Aqui também, qualquer presidente que você puser no Brasil que cortar aqueles chequinhos, ele não ganha a próxima eleição. Mas, uma hora... Ele elege o próximo e ainda faz a austeridade que o próximo precisa, né? E pro próximo gastar. Exatamente. Né? Então, Exatamente. Ele faz o serviço sujo e o outro aproveita. Foi nessa última eleição. Nós tivemos um governo mais austero com o Paulo Guedes e agora tá aí. O Lula pegou o país com o caixa equalizado e arrebentou tudo.
E é por isso que a taxa de juros foi para 15. Entendeu? Bom, se a Europa tá ruim, Estados Unidos tá ruim, o Brasil tá ruim, tem algum país no mundo que salva? Eu acho que quase ninguém salva. Só esses paizinhos aí que a gente usa de exemplo, né? Singapura, por exemplo. Singapura, Nova Zelândia. Salvador, Nova Zelândia, países assim. Uruguai, e o Japão? Paraguai. Países que têm uma economia que se sustenta fechada, e ainda assim são países abertos, esses também. Entendeu? Por incrível que pareça, a Rússia, que apanhou bastante, ela tem uma economia que se sustenta de forma fechada. O problema dela é que ela está gastando muito na guerra. Ela depende da China. E esse dinheiro da Rússia Uma das não coisas que o acaba Trump, mais? uma das coisas que ela está precisando, a Rússia está a Rússia, em tese, ela deveria ter sido fácil para ela vencer a guerra da Ucrânia. Sim. Não foi fácil, porque na hora que a Europa e os Estados Unidos impuseram aquelas sanções, ela ia ficar rapidamente sem dinheiro, aí começou a entrar a ajuda da China, começou a entrar a ajuda dos BRICS. Como? Índia, Brasil, comprando aquele diesel com desconto e financiando a Rússia. Porque ela tem matéria-prima, ela tem matéria para vender. Bastou ela dar um desconto. Ah, sim, aí o povo compra. Né? O chinês compra, o indiano comprou e o Brasil comprou. Então, permitiu que ela conseguisse arrastar essa guerra até agora. Só que, se falta dinheiro, e essa é a estratégia do Trump, falou assim, ó, interrompe a guerra, porque para o Trump é mais interessante a Rússia ficar sozinha por conta própria do que depender da China. Porque o inimigo geopolítico americano principal não é a Rússia, é a China. Claro. Enquanto a China está lá com a Rússia, e a Rússia precisa da China hoje para se manter na guerra, os Estados Unidos é ruim. Então ele foi lá para fazer um acordo para tentar chegar, olha, se você interromper a guerra aqui, você não vai mais precisar da China. E eu não quero brigar com você. Minha briga é com a China. Eu estou numa briga comercial que se não resolver vai escalar. Né? E a Rússia, você não é o meu problema. Então, se você interromper a guerra, fizer um acordo e a Europa fica com o que você já está e para, e não avança para a Europa, se você avançar, eu vou financiar a OTAN para te bloquear. Mas se você parar, não tem problema. Aí a China para de... Ele quebra um dos laços, né? Que sustenta aquela união Rússia-China, isola a China para que ele possa continuar combatendo comercialmente ou de outras formas a China. Isso enfraqueceria os BRICS também, né, no geral, porque a Rússia, que é um dos principais pilares desse bloco, eles têm uma tecnologia muito boa, que é o Ocidente que está dando. É claro. Entendeu? Tem lá o satélite. Também, Então, mas o Ocidente está dando dinheiro lá. Sem o dinheiro que o Biden deu, sem o dinheiro que a Europa deu, não teria essa guerra. O Trump já dizia, eu não teria dado esse dinheiro, eu teria resolvido isso nos primeiros 6 meses. Nem teria tido a guerra, mas como tem, agora ele quer acabar. E a Rússia estava muito bem economicamente. Eles prepararam muito, não tinha dívida. É que o Putin calculou mal, né? Ele tinha relatórios ruins, né? Ele achava que ele ia conseguir em 3 dias tomar Kiev mesmo e tal, e acabou não conseguindo, e aí se enroscou, né, nesse conflito. E agora ele não pode parar também, porque, primeiro, a sociedade russa quer a vitória, né? Eles gostam, eles são belicistas mesmo, né? Eles derrubam o Putin. Tem uns caras pior que ele lá, né? Primeiro. E segundo, que se ele parar, o pessoal volta, né? Os jovens todos que estão combatendo voltam com salários menores, né? Armados e com toda essa lembrança. E nós já vimos o que aconteceu lá em 1912, né? Quando o exército voltou lá e... Então... tá uma situação muito crítica, mas o Trump tem sido bem habilidoso, né? Ele tem sido bem habilidoso para amarrar vários lados. Se fosse só por ele, já tinha acabado. Ele depende do Zelensky, da Europa, né? Ele vive dando cutuca daqui, cutuca dali, para ver se eles chegam num acordo. O que ele quer é evitar de ter que ficar pondo dinheiro. Porque o problema americano, ele precisa do dinheiro em casa. Quanto mais dinheiro ele tem que pôr na OTAN, mais enfraquece a posição da dívida. Quanto mais dinheiro ele tem que pôr na OTAN, mais enfraquece a posição da dívida e do déficit americano. Nós já fizemos a conta da dívida toda do mundo aqui, né? Já. Precisa de uns 20%, uns 15% do PIB só para pagar a dívida, né? Então... Juros da dívida. Só os juros, só o serviço, né? Então imagina se a gente continua... Pô, cada míssil desse são milhões de dólares jogados fora mesmo, no lixo, né? E um destrói a infraestrutura do outro e tal.
Então, a gente ter uma narrativa de uma reconstrução seria muito positivo. Talvez desse um alíviozinho nesse pessimismo do consumidor, como o professor Faca falou, porque uma boa parte disso tudo também é emocional. Se todo mundo tivesse muito otimista, a economia talvez pudesse aguentar mais um tempo, mas com o pessimismo ainda fica pior, né? E os Estados Unidos estão tentando baixar os juros, o Trump faz uma pressão lá no Powell, diz até que vai mexer no Fed, o que pra gente é um sonho, né? Mas o problema é que mexe com estruturas que estão muito abaladas, né? E os patrocinadores do liberalismo e tal, que são os próprios banqueiros, donos do Fed, também tem um conflito muito grande por trás disso tudo, né? Então, os próximos passos serão tão ou mais emocionantes do que a gente tem visto, né? Situação na Venezuela, tem todo um contexto que vai circulando todos esses temas ao mesmo tempo, né? Sim. Tudo conectado. Venezuela, Oriente Médio, Ucrânia, China. Até o próprio Hamas que foi atacado lá no Catar, né? Tanta coisa acontecendo. Então, a gente tem dito, eu, professor Faca, que é muito importante a gente estar estável economicamente para poder ver a história acontecer, né? Porque, como a gente estava falando no começo, o mundo está meio que se separando de quem tem patrimônio e ativos, dos pobres, e não está sobrando classe média, né? Somente agora a gente tem vários servidores com 150 de QI para trabalhar para a gente, né? Não precisa mais de estagiário, nem daquele funcionário médio, né? Que não gosta de trabalhar com você, tá lá só pelo salário. Hoje você tem a IA, que faz um serviço incrível, então tá tendo essa divisão tremenda, né, entre quem tem ativos, os investidores que recebem essa riqueza, né, esse aumento do preço dos ativos todos, e quem é assalariado e está nessa coisa da mão para a boca. E o comunismo está conseguindo se impor através dos impostos, né? Os impostos não param de subir. Não para de subir, né? Até onde vocês acham que o dólar vai cair? Fala um pouquinho. Bom, eu acho que na verdade, assim, o dólar, o movimento que o pessoal fala, o real está apreciando, é só contra o dólar, tá, gente? Contra o euro, continua os mesmos 6,30 que estava no final do ano passado. Lembra quando o dólar estava 6,10? O euro estava 6,30. O dólar foi para 5,30 hoje, de 6,10 para 5,30. Aonde está o euro? 6,30 igual. Mas os europeus não estão achando ruim esse câmbio? O movimento europeu não é do real. É do dólar. É o dólar depreciando. Então, mas a paridade euro, o euro em relação ao dólar? Como? Eles já estão com o juro baixo. Como que eles fazem. É coisa de economista, porque eles vão ver. Olha, os produtos americanos estão entrando barato e o nosso estão caro lá nos Estados Unidos. O que aconteceu é que o crédito na Europa parou, certo? Teve a taxa de juros longa aumentou na Europa, e mesmo com a taxa do juros da parte da frente, lá, o juro de curto prazo baixo. Porque o endividamento chegou no limite, tanto que agora na França está sendo discutido. E não vai ficar só na França. Vai para a Itália, a Espanha. Quem que está pior lá na Europa? É a França mesmo? A Itália, em termos de número, é tão ruim pior, é pior em termos de estoque que a França tem. É mais o perfil, porque a França está com um desequilíbrio maior nas dívidas, então o problema fiscal é maior. E o ECB andou comprando. Andou comprando papéis longos da Itália e da Espanha, estabilizou a curva. Deu uma saidinha para eles ao longo dos últimos 1 ano e meio. Deu uma limpadinha ali no estoque da parte da dívida de longo prazo. Mas isso é estoque. Depois que passa o efeito, se continuar o endividamento, isso abre de novo. Eu acho que ele vai parar de Tomou sustentar dinheiro no Banco Central Europeu, que é mais barato, que é mais seguro, né? Emprestou para esses países aí, melhorando um pouco, maquiando um pouco o perfil da dívida, mas se continua como fiscal, né? Mas como é que ele faz? É a Alemanha que, no final das contas, financia isso. Porque o investidor que compra... Que país que tem a poupança para comprar a dívida? Alguém tem que ter. É o alemão, Mas a Alemanha está estagnada também. Está estagnada. Era a última, né? Que era mais austera e tal, e agora tomou decisões péssimas nos últimos 30, 40 anos geopolíticas, né? De parar a energia atômica, essa foi nuclear, enorme. E comprar o gás, né, da Rússia e tal. Ela se colocou nessa... Nesse ponto, a Alemanha está numa situação mais frágil do que a França, porque ela depende da energia russa. A França ainda tem as usinas atômicas lá que não foram desativadas. Ela está devendo mais. A Alemanha não é um país deficitário, né? A Alemanha tem superávit de contas, só que
Então geopoliticamente. Não tá tão ruim, então. Mas ela tem que carregar a Europa nas costas. A União Monetária ali só sustenta por causa da Alemanha. É o único país que não deve ali. E o superávit dele meio que está ali equalizando os déficits dos outros. E eles quando parar de equalizar, quando as dívidas dos países deficitários forem maiores do que o superávit europeu, superávit alemão, você vai ver essas taxas subirem mais, as taxas desses países. E aumentar a diferença entre a Alemanha com os outros em termos de taxa. E já está acontecendo isso. Agora, talvez isso tá provocando um movimento, né, nos países, com pessoas na rua, como a gente viu na Grã-Bretanha e tal, talvez de uma mudança de perfil e de um amadurecimento da população, sabendo que vai vir problema, austeridade e tal, mas não sei se a gente pode acreditar nisso, né? Porque a austeridade não é uma propaganda política boa, né? Assim, austeridade nenhum político mesmo, vai fazer, a minha propaganda é austeridade. Resumindo, até coloquei outro dia um corte, isso que a gente falou isso em relação ao Brasil, mas é a mesma em relação a esses países. O que, na verdade, precisa é que os países estão gastando mais do que eles arrecadam, não existe poupança. Poupança interna está sendo consumida e para você, o consumo está sendo financiado por dívida. Né? O consumo, os chequinhos, tudo. A única solução que funciona é você forçar a poupança, de novo. Só que no estado de endividamento dos países, forçar a poupança, o efeito imediato disso é provocar uma recessão que, dependendo do tamanho, pode virar uma depressão. Diz que as pessoas vão parar de consumir. Tem que parar, senão você não paga a dívida. E aí, se parar de consumir, vai recolher menos impostos. Tudo, e aí o governo... A cadeia... A dívida já está muito grande, o que sustenta a dívida embaixo é a relação dívida-PIB. Então, se o PIB está crescendo, tudo bem. O PIB é o que dá a renda para você pagar os juros da dívida. Se ele cai, é menos dinheiro sobrando até para sustentar a tua dívida. Como a fórmula embaixo tá o PIB, quando você contrai o PIB, a dívida, a relação aumenta muito rápido. É o seguinte, salário, pensa no PIB como salário do país. E a dívida, ela tá lá, fixa, subindo. Teu salário cai, tua solvência piora imediatamente. Claro. Qual que é a relação dívida-PIB do Brasil? 75. Tá quase 80, né? Quase 80. Acho que tá mais que 80 do governo, por causa né? dos juros altos. Se é compromissada, né? Que dá uns 80 e poucos %. A americana é de 120. Mas a brasileira, ela é em reais, mas 140. ela é curta, né? A americana já tá em quase 120. A italiana mais de 150. O Japão 230, uma coisa assim. O Japão é impagável. E o Japão é muito longa, tá? Tem muito título de 40 anos, 30 anos, 20 anos, igual os Estados Unidos. O prazo faz diferença também. Então, assim, entendi. Ela pode ser maior, mas se o prazo for mais longo, o problema é menor. Quanto mais longo o prazo mais deflacionário é o efeito. Quando você tem um impacto de aperto monetário. E por que o Brasil não consegue alongar muito a dívida? Por causa dos governos, aí muda a lei. Precisa de né? confiança. Não tem confiança. A dívida, ela é feita na base da confiança. Eu te empresto, se eu confio em você, eu te empresto por 30 anos. Se eu não confio, eu te empresto por 6 meses. Se não confia nada, um dia. Basicamente assim, eu estou simplificando para as pessoas entenderem. É confiança. Então, imagina a dívida como se a moeda sendo fiduciária, a criação de moeda é a criação de dívida. Um contrato onde alguém empresta para alguém. Isso cria moeda, um sistema fiduciário. Seja um banco ou seja o Banco Central. Quando o Banco Central imprime dinheiro para comprar qualquer coisa, ele tá criando um passivo para comprar um ativo. Os bancos fazem a mesma coisa. Ele empresta e depois tem que ter juros. Ele vai ficar 30 anos pagando juros. Então, por 30 maior, quando você empresta mais longo e tal. E você está confiante, você tem confiança de colocar o dinheiro dentro de uma atividade por 20, 30 anos, ou para um governo. Só que o tamanho do peso que isso cria é muito maior, porque você vai criar um peso que ele vai estar estendido por muito tempo. Então, o peso... E se essa dívida deflaciona por algum motivo, você tem uma perda de valor, ela vem muito rápido. E o peso sobre a economia, de uma alta de taxa, por exemplo, ele é sentido imediatamente. Porque aí toda aquela dívida... É como se toda a dívida, curta e longa, tivesse que ser executada. Vencer. Quando o mercado sobe a taxa, é como se ele estivesse querendo trazer a vencimento todas as dívidas. Esse é o impacto. Aí eu não quero esperar 30 anos, eu quero meu dinheiro já. Aí
se todo esse movimento começa, os preços todos das dívidas caem. Que é como se todo mundo quisesse liquefazer aquele crédito em troca de caixa. E toda aquela deflação que está precificada para vir ao longo de 30 anos, por que eu chamo de deflação? Porque cada vez que você toma um crédito, imagina você tomando um crédito, eu te dou o dinheiro hoje. Hoje você vai lá e compra alguma coisa. Então, naquele momento, exerceu uma pressão inflacionária no sistema, porque aumentou aquela moeda em circulação hoje. Mas dali em diante, aquela moeda já foi criada, ela já teve o efeito inflacionário dela. Ao longo dos 30 anos, você tem juros para pagar e parcelas do principal. Cada vez que você tiver que pagar um juro para o banco ou pagar um pedaço do principal, você vai ter que tirar dinheiro de alguma coisa para pôr ali. Aí você está tirando dinheiro de circulação, é uma deflação. Né? Que eu penso em inflação e deflação da forma correta, que é da forma do estoque de moeda em circulação. Se você vai pagar um juros ou um principal, você vai ter que tirar a moeda de circulação para entregar para o banco. Né? Então, você tem por 30 anos ou por 20 ou pelo prazo da dívida, todos os períodos X você vai ter que tirar a moeda de circulação, que tira o teu consumo, para pagar aquilo. Então, você contratou uma inflação para hoje, uma deflação para parcelada, e maior ainda do que a inflação, porque tem os juros, né? Não é só a mesma quantidade. Com os juros, aquele vai aumentando. Por isso que é deflacionário. Por isso que é deflacionário no geral, com a passagem do tempo. É. Então, quando você tem um problema, devolver mais. Uma crise de dívida, quando você tem dívida longa, ela coloca um peso muito maior, porque é como se toda aquela deflação que está contratada para acontecer paulatinamente, pelos próximos anos, acontece de uma vez. Pum. E aí você tem um resultado negativo nas empresas, e quem é detentor daquele crédito e não vende, perde o que o efeito é imediato. Fica mais pobre. Mais pobre mesmo. Então, se você for medir o PIB num ambiente de taxas de juros longas subindo, se você for calcular o PIB da forma correta, quer dizer, colocar o valor de mercado de todas aquelas operações e apurar o resultado das empresas ou das famílias ou quem é detentor daquele crédito, o cara tem um prejuízo imediato. Então, qualquer prejuízo subtrai do PIB. O que é PIB? Soma de salários, lucros e rendas. O cara que comprou um título de 30 anos pagando 100 e esse título cai para 40, ele já perdeu 60% do valor dele de uma vez. E o PIB já vai, sofrer na hora. E mais do que isso, todos esses títulos de dívida, para a gente ter uma ideia, nós estamos falando só da dívida pública. Se você somar a dívida das famílias, que nunca tiveram tão endividadas, e das empresas, a gente tinha manuais de gestão de management que dizia que uma empresa saudável tem que dever 2 vezes sua receita. Então, é o costume, principalmente na época de dinheiro barato e tal, que você fica mais competitivo quanto mais você deve. E aí... Por causa do ROI, o retorno sobre o investimento. Você toma um dinheiro e consigo retornar muito valor em cima disso. Você usa uma alavancagem, se você conseguir um retorno maior do que o quanto você está pagando de juros, então você está fazendo uma alavancagem, você está fingindo de banco. E aí todo mundo estava fazendo isso. Só que acaba a receita, ninguém consegue mais ter resultados altos e continua tendo que pagar os juros, já gastou o dinheiro dos juros. Então o mundo hoje deve 350% do PIB, pelo menos. Sem considerar derivativos. É muito assustador. É muito assustador. E o que acontece? Se todo mundo vier ao mercado e falar, ó, vamos liquidar tudo, ver quanto que vale as dívidas e tal. Fazer uma compensação na hora. Elas têm que caber no que tem de dinheiro real. Porque as pessoas falam, tá imprimindo moeda. Não é o dólar que foi impresso. Dólar mesmo, que é o tal do M1, um pedacinho ali do M2, é tipo de 30 a 50 trilhões, que é o que tem no mundo. O resto... Tá dizendo o papel que você põe no bolso. Que é ou um empréstimo de curtíssimo prazo, 30 dias, uma coisa assim, ou é o dinheiro do próprio... que foi impresso mesmo, que é papel moeda e tal, ou esses... Que é bem pouco, né? Reservas do Banco Central. É bem pouco. Que o grosso são as reservas, é o dinheiro escritural, que é os lançamentos contábeis entre o Banco Central e os bancos. Esse aí dá reserva 100. bancária. Isso aí dá uns 100 trilhões, assim, no final. De todas as moedas somadas. Tá? Tudo. Só que de créditos, de ativos e crédito no mundo inteiro, você tem um quadrilhão. Vai caber tudo nessa base de 50 trilhões. Caber todos os ativos, pelo menos os créditos do mundo, tudo vai ter que cair ao valor de 50 trilhões, entendeu? Seria o limite. É claro que talvez não chegue nisso, mas pode chegar perto para obrigar todo mundo que está descoberto, que está alavancado. Porque imagina, você comprou esse tal desse Treasury. Aí o banco falou, não, eu vou considerar ele com valor de face, 1 para 1.
Aí depositou lá. Com esse dinheiro, você pegou um crédito e fez indústrias e tal. O que vai acontecer? A tua garantia vai cair pela metade. O banco vai te chamar em mais garantia, você não vai ter. Você vai ter que tentar liquidar essas empresas, mas é tudo coisa private equity, coisa sendo ilíquida. Ferrou. Nossa, mas o Japão já está passando por isso. Porque o Japão já está passando por isso hoje. Como é que o Japão chegou nessa dívida se era uma máquina de exportação? Porque o Japão, veja, o Japão criou uma máquina de produção para exportar para o mundo. O Japão é um país que não tem absorção interna. E na década de 80 o Japão teve um investimento enorme, né, de 70, 80 das empresas americanas e europeias, porque formou-se ali um parque industrial tremendo. E isso trouxe muito otimismo para o Japão em si. Então, o que o .com ficou otimista no final da década de 90, o que a IA está otimista, tudo era Japão. Todo mundo comprava, o Japão é o futuro. Era assim. E aí, criou a bolha. Estourou em 1990, 89, o Nikkei caiu. Estourou 29. Caiu fortemente. Então o Japão ficou com toda aquela capacidade de produção, continua atendendo ao mundo, só que com uma alavancagem daquele tamanho, o Japão teria entrado numa depressão. E aí o governo japonês e o Banco Central entraram numa experiência. Não, vamos suavizar o problema. Vamos emitir mais e mais dívida e jogar dinheiro no mercado, né? E o Banco Central japonês, o Tesouro japonês fazendo déficit, o Banco Central japonês comprando aquela dívida. Nunca mesmo com toda aquela injeção monetária, o Japão nunca teve nos últimos 20 anos inflação, aquela descontrolada. Por quê? Porque a força deflacionária era tão grande, eles iam tentando equilibrar a deflação com inflações monetárias, né? Porém, em termos reais, o japonês perdeu o poder de compra, o valor real do ien era muito alto na década de 90, no final de 80, 90. Hoje ele está nominalmente, pode estar valendo, mas em termos reais ele está valendo menos. E com toda essa inflação monetária, mas com os juros nunca subiu, porque você sempre teve uma capacidade, o Japão sempre teve a capacidade de produção muito maior do que a poupança, do que a absorção. O Japão é um país de pessoas que não consomem, né? Certo? Então, teve espaço para que a injeção, quanto mais dinheiro ele colocou, você não gerava a inflação descontrolada, porque o japonês já não consome. Então, só que depois de 20 anos fazendo isso, basicamente ele consumiu a poupança. Consumiu e acabou. Então agora o Japão está numa situação onde já está começando a ter inflação e o Banco Central japonês já é dono de metade da dívida japonesa e ele já não, e a taxa a taxa de juros longa já refletem esse risco, né, da falta de dinheiro, da falta de liquidez no futuro, da queda da poupança do japonês. E aí, por isso que elas estão subindo. E o Banco Central japonês já tá com medo de tentar controlar essa curva, já não quer mais entrar. Daqui a pouco ele pode ser dono de toda a dívida japonesa, e aí sim você vai ter uma destruição total da moeda no Japão, por exemplo, que significa que o povo já não tem mais nada também. Consumiu, porque a poupança do japonês já foi consumida. Ela está onde? Nesses títulos aí que estão em longo prazo. Então se desvalorizando agora. Então, está sendo desvalorizada a poupança. Não existe mais. De fato, ela está deixando de existir. Nossa, porque ela já foi consumida com dívida. Ela foi usada para financiar a dívida. O japonês, graça, com a poupança dele, ele financiou o gasto público, que já foi desperdiçado esse dinheiro. Os imóveis estão se desvalorizando. Hoje você pode chegar numa vila no Japão, lá eles te dão uma casa. Você reformar, tá tão cara, a mão de obra é tão cara, o material é tão caro, que você ganha uma casa de graça. Lá a população tá decaindo, né, rapidamente. Então, assim, todo mundo minimamente está com um problema grave desse, né? Eles são muito evoluídos, né? Agora também estão ficando mais competitivos com o negócio de tarifas, aumentando o turismo, vão tentar ajustar. Mas o ajuste seria natural se tivessem aceito aquela deflação. Mas eles falaram, não, a gente não aceita a deflação, vamos fazer a impressão de dinheiro. Então nunca deixaram ocorrer o ajuste, agora o ajuste vai vir forçado.
Podia ter tido uma distribuição de valor rápida perda, lá nos anos 90. A perda né, de valor seria imediata ali, e depois você teria... O que eles fizeram? Vamos retardar essa perda de valor com inflação. Seria ali no começo. Só que agora ela vai chegar de uma vez também. Só que uma coisa era ela chegar com o país, com a riqueza que eles tinham naquele momento. Totalmente diferente agora que eles consumiram a riqueza deles, vai vir a perda de valor pior do que se tivesse vindo ali. É porque acumulou a fragilidade, ela vai crescendo, né? Cada vez mais. É exponencial, né? A acumulação de fragilidade. A perda de valor virou confiança. Naquele momento seria perda imediata. Aí, com esse 30 anos financiando o gasto com a própria poupança, né? O japonês foi comprando, além do Banco Central, que comprou uma parte, o investidor japonês comprou, as velhinhas lá, todo mundo comprou, o mundo inteiro comprou. Título aquela japonês. Confiança de falar assim, não, vamos emprestar para o Japão a longo prazo. E esse dinheiro não existe mais, já foi gasto. Todo esse dinheiro, se todo mundo resolver sair da dívida japonesa pelo tamanho que ela é, mas não tem quem compre, nem Banco Central japonês, nem nada. E o japonês médio também, ele foi incentivado pelo banqueiro dele, pelo assessor de investimento, a fazer uma operação que era, eles pegavam dinheiro em ien, barato, pegavam emprestado, por quê? Quando o Banco Central diz, eu vou baixar os juros, ele está dizendo para a sociedade, eu tomo dinheiro nessa taxa e eu dou dinheiro nessa taxa. Por isso que não é tão fácil dizer, o Fed vai baixar os juros. Porque se ele disser os juros é 2 agora, ele também tem que dar dinheiro a 2. Então o que o Banco Central japonês fez é isso, ele baixou tanto os juros que o assessor de investimento do japonês dizia assim, ô seu Nakamura, vou te emprestar aqui tantos milhões de ienes, você vai comprar ativos nos Estados Unidos, que rende mais lá, o Treasury rende mais e tal. Então se tiver uma crise global, vai ter muitas famílias japonesas e empresas que vão ser devastadas economicamente porque estão alavancadas. Porque o que acontece? Os ativos americanos, internacionais, os treasuries, vão se desvalorizar e o juro que eles tomaram dinheiro vai valorizar, principalmente se for pós. Se eles tomaram dinheiro pré, ainda é melhor, mas o que tomou pós... Existe uma situação que eu sempre gosto de lembrar quando eu tenho essa oportunidade. Taxa de juros é preço do dinheiro. E o dinheiro é criado através de contratos de dívida. A taxa de juros é o que precisa ser negociado para que você crie um novo contrato de dívida. Você quer tomar emprestado, eu tenho potencial de emprestar, então a gente faz um acordo e na hora que a gente faz o acordo de prazo e taxa, tá impresso o dinheiro. E esse acordo depende da taxa. Agora, quando o pessoal falar, o Fed vai baixar o juro, igual aconteceu ontem aí, que o Fed baixou o juro. Que juro que ele baixa? O único juro que ele pode decidir de livre escolha dele é a taxa que ele empresta ou toma emprestado com garantia de título público, que é o redesconto dele. Eu não chamo de redesconto, eles chamam de repurchase rate, que aqui chama-se operação compromissada. Ele faz um empréstimo com garantia do título público federal, né? Lá no Fed é Treasury, aqui no Brasil é papel LTN, LFT. Cada banco central usa a dívida o título do próprio tesouro ou do quem ele achar que deve. Essa dívida, ela é uma dívida secured, que eles chamam, é uma dívida garantida. A garantia para você poder acessar esse dinheiro do Fed, esse dinheiro do Fed Funds, é título público. Você tem que ter, quem quiser acessar esse dinheiro, que ele define lá, se vai ser 4, se vai ser 3, tem que ter uma garantia real de título público do governo para dar. Acontece que o estoque de títulos públicos é X, e ele hoje está na mão de pessoas que ou não querem, não precisam de dinheiro, ou já deram esse dinheiro em garantia para todas as operações que a gente vê hoje. Uma corretora, quando vai colocar dinheiro... Já está comprometido essa garantia. Quando você vai lá numa corretora, bota 10 mil e pede 40 mil emprestado, alguém está dando essa garantia para você. Está te cobrando, mas ela está pondo isso de garantia. Está arrumando os 40 de algum lugar. Se o cara já está lá tomando 40 emprestado usando o título público, os títulos públicos de estoque do sistema já estão sendo empregados para algum tipo de alavancagem, algum tipo de garantia. Então, se o juro cai demais, eu acho que o sistema nem tem dinheiro, nem tem garantia suficiente para ir lá no Fed e tomar todo esse dinheiro. Quem tiver garantia para dar, vai lá, entrega lá o papel e pega. Só que o grosso das operações de crédito hoje, ela é limpa, ela é clean, ela não tem a garantia de título público. Ou se tem, está ocupada. Então, a minha previsão que vai acontecer é que, à medida que esse juro vai caindo mais, forçosamente, essa taxa vai ficar desconectada da realidade.
porque ninguém tem, tem banco hoje que não tem mais como aumentar a carteira de título público. Ele já está com todo o capital dele e os títulos dele livre de margem. Ele não tem quase nada livre de margem. Todos os bancos estão... O que eles têm de título público já está em margem, já está em garantia, já está ou na bolsa ou dentro das corretoras. Não tem como fazer mais. Né? Ele não Imprimir dinheiro não é tão fácil assim. Não é tão fácil. Você precisa de novo crédito. Então, o crédito existente hoje de dívida pública, o grosso dele está colocado em garantia. E com a desvalorização desse título, né, com as altas de taxa que teve, já perderam valor. E à medida que as taxas sobem, o valor de face dos títulos públicos, o valor de mercado cai. Então, diminui o potencial para você ir lá no Fed e pegar dinheiro emprestado. Então, na medida que essa taxa cair para 3, para 2, a comunicação dessa taxa, você só cria dinheiro na taxa Fed Funds, quem tem só consegue gerar a criação de moeda nessa taxa, que é um novo empréstimo, quem puder dar título público em garantia. E se todos os títulos estiverem ou encostados na mão de quem não quer dar, quem quer segurar, ou quem tem para dar de garantia já não tem mais, porque já está comprometido com outras operações, alavancagem no mercado. Mas isso aí não vai para o mercado imobiliário, por exemplo? Por exemplo, mas tem muitas operações de garantia que empréstimo, que o cara pede um colateral. E esse colateral está lá, em título público. Ele não pode dar de novo. Entendeu? Quer dizer, está dado. Os títulos públicos hoje é o colateral de tudo hoje. E na década de 20, lá no crash de 29, acabou a garantia, o colateral de tudo o interesse em tomar. O colateral de tudo era ações. Por isso que aquela queda não parava em 29. Que à medida que as ações caíam, as ações que caíam não era o problema. O problema é que o colateral das ações era outras ações. Nossa, uma ação dando garantia para outra. Garantia. Os dois caíram juntos. Hoje o colateral de tudo é título público. Mas não tem colateral com ações hoje em dia? Até tem, também? mas hoje em dia o haircut, né, a margem de colateral para ações é alta já. Porque as ações são muito voláteis. Né? Isso aí já está no modelo. Isso já está meio precificado de que o tanto que eles dão de garantia, se você colocar como garantia uma carteira de ações, já é muito descontado. Mas o Treasury não era. Porque até alguns anos atrás ninguém achava que era tão arriscado. A volatilidade que os Treasuries apresentaram agora em abril, maio, junho, deixou muita gente preocupada. Você teve... O Treasury caiu de 30 anos, de 180 para 100. Caiu 40%, 50% pelo ano presente. Um título de 10 anos caiu 30%. Nesses últimos 2, 3 anos, assim, com a abertura de taxa. Então, e a situação com o aumento do déficit e a percepção de que está cada vez mais difícil para os governos financiar os déficits, porque ele só financia o déficit com nova dívida. E toda a briga do Trump é porque ele não quer entrar no financiamento da dívida a 4,5, 5. Ele queria a 2. Quanto menor, melhor, né? Mas aí que tá. Tem dinheiro para entrar na dívida 2? A 2 vai ter muita gente querendo tomar dinheiro, não vai ter gente querendo dar dinheiro. O cara vai lá, eu quero financiar o governo americano a 4, para valer a pena eu entrar no governo americano a 3, eu quero ir lá no Fed e pegar o dinheiro a 2. Quem garante que as pessoas, para dar certo a estratégia do Trump, o Fed Funds teria que cair para 2 e muita gente ter acesso a esse dinheiro. Para que os bancos, conseguindo acesso a esse dinheiro a 2, comecem a entrar na dívida americana a 3, 3,5 e financiar. E não vai acontecer isso, porque os bancos não têm dinheiro, não tem papel atual para dar de margem no Fed para ir lá buscar esse dinheiro para entrar. Não tem, tá todo mundo... O nível de preço de ativos das bolsas, o nível do preço de ativos dos créditos corporativos, o spread de crédito está baixo, né, em vários ativos de crédito, a exposição a crédito imobiliário está alto, não tem esse volume de capital livre para ir lá no Fed buscar esse dinheiro a 2 se ele cair. E dinheiro internacional? Por exemplo, China tomando dinheiro também. A China, vou fazer a conta. A China com as tarifas está exportando menos para os Estados Unidos. Todo mundo está exportando. Está todo mundo acumulando menos dólar. Como é que ele vai... Se marginalmente ele tá tendo que... A China está tendo que vender dólar né, por conta da... Ela desvaloriza o ien. Para desvalorizar o ien, ela tem que vender as garantias dela. Quando fala assim, a China está vendendo os treasuries, está se livrando da dívida americana. Não, ela está precisando de dinheiro, né? E não é só isso. A dívida chinesa, ela é em yuan, né? Ela não é muito em dólar. Mas assim, a do governo federal é baixa.
é tipo 60%, 70% do PIB. Mas a dos estados e das cidades, das províncias, já é 120% do PIB. Por que teve essa defasagem? É, porque os estados pegaram mais dinheiro do que o governo federal. E o Shadow Bank, que são as atividades bancárias não oficiais, escondidas e tal, mais 180% do PIB. Então tem 350%, 360% do PIB no Japão. E é um estoque de dívida enorme, que está basicamente dívida que não tem pagamento, não tem como quebrou, pagar, entendeu? E o pool de dinheiro chinês, com medo disso, está empilhando na título da dívida chinesa. Por isso que lá está acontecendo lá o que aconteceu no Japão. As taxas de juros longas lá na China estão caindo dos papéis governamentais, porque as pessoas deixam de ter credibilidade nas dívidas privadas e nesses shadow banks. Quem consegue sair fora e encosta o dinheiro no título da dívida do governo. Do governo federal, porque pelo menos... E outra coisa, eles tinham um patrimônio muito grande de imóveis também, né, professor? Devastou o valor dos imóveis. Então, nesse cenário deflacionário, que os imóveis estão caindo de preço, quem tem algum tipo de ativo financeiro na China está pondo no título público, nem que seja para ganhar a taxa de 1. Porque se os preços caem nominalmente, tanto faz eu ganhar 1 ou 0, eu vou ganhar porque os preços estão caindo. O ganho real, o ganho real é alto. Se eu empresto o dinheiro de uma forma segura a 0 ou a 1, mas tudo que eu posso comprar cai 20%, eu estou ganhando 20% em termos reais. Perfeito. Tá ótimo. Quem que é o maior credor do mundo dos Estados Unidos, além dele, óbvio? O credor dos Estados Unidos? Bom, você tem China, tem era o Japão, Grã-Bretanha, China, Cayman Islands, que é passagem para todo mundo. Bahamas, é China, Japão, Grã-Bretanha e o número 4 acho que é Cayman Islands. Nossa, impressionante, umas ilhazinhas lá e... o paraíso fiscal, né? Fiscal. E muitos family offices, né? E esses family offices, wealths, tudo tão tendo cada vez um tamanho maior da dívida americana, já que os governos, os estados, ou por uma questão estratégica competitiva, ou porque não tem mais dinheiro mesmo, não estão carregando mais tanta dívida americana. Então está muito na mão do próprio americano e dessas grandes famílias, fundos de pensão, né? Até agora as criptomoedas stablecoins, né? Agora o Trump fez o Genius Act, né? E ele meio que abraçou as stablecoins, mas obrigando que elas tivessem como colateral o Tesouro Americano. Então, muitas dessas stablecoins estão financiando a dívida americana. Olha que curioso, e é uma das maneiras de carregar a dívida americana. Interessante. Muito interessante. Isso aí foi uma jogada inteligente, então. Não foi mas é que não é tão grande, né? Esse ano vai precisar rolar 9 trilhões, entendeu? Então, não tem dinheiro de onde sai tudo isso. E agora a gente está com aquela narrativa de que os juros estão caindo. Vão cair porque a economia melhorou. Mas assim, os bancos centrais tentaram fazer esse ajuste, esse equilíbrio do ciclo econômico 12 vezes. Desde que foi criado lá o Fed, nós já contamos aqui em 1912, 12 vezes tentou-se, primeiro, imprimir moeda para incentivar a economia e depois fazer o aperto monetário para diminuir a inflação. E isso aconteceu 12 vezes, 10 vezes nós tivemos recessão. E dessas 10 vezes que teve recessão, 9 foi, inclusive, com sofrimento, mercados, crash, esse tipo de coisa. Foi em 2020. Foi na pandemia. Do COVID. Porque o professor Facca até tem mais na memória esses prazos, mas em 2019, o governo tentou fazer um aperto. Tentou diminuir o afrouxamento monetário, o quantitative easing. Fez o contrário, começou a pegar dinheiro de volta e vender os ativos que o Banco Central fez de dívida lá na pandemia. E aí, antes da pandemia, né, em 2019, ele tentou vender esses títulos e diminuir a participação dele e o afrouxamento monetário. Mas no final de 2019 já estavam exigindo dinheiro. Já começou a ter um estresse e o estresse da pandemia foi só uma continuidade, mas a economia já estava pedindo numa situação em que ia faltar dinheiro. Foi o subprime. Em 2008 foi o subprime, né? Em 2008 nós tivemos o subprime. Os bancos tiveram mais prejuízo. O
os bancos centrais, né, e o governo, o Tesouro, precisou salvar os bancos. O custo de salvamento dos bancos foi mais dinheiro do que todos os bancos deram de lucro na história dos bancos. Sério? O tamanho do prejuízo. O salvamento, né, professor? Ele acompanhou de perto, né, professor? Inacreditável, né? Exatamente. E aí você seguiu numa trajetória de inflação monetária que persistiu até hoje. Teve pequenos momentos onde a inflação foi interrompida. Foi no período que o Fed estava ali recomprando, revendendo, né, os títulos que tinha comprado, ali um pouco na véspera da Covid. A Covid foi o período de maior inflação monetária da história, porque todos os países fizeram dívida recorde e os bancos centrais todos entraram comprando dívida também, que é o quantitative easing, Sim. monetizando dívida. O Federal Reserve monetizou 4 trilhões de dívida, pública e privada. Comprou tanto título de governo, longo prazo, quanto dívida de hipoteca que ele comprou também. E os bancos centrais todos fizeram isso. Todos. Deram chequinho também, né? Tudo isso financiou o chequinho, né? Se o Banco Central monetiza a dívida, ele permite que as taxas, ele faz a taxa cair, e aí o mercado vai no oba-oba e compra mais dívida. De quem que ele compra mais dívida? Do emissor primário, que é os tesouros que estão lá vendendo mais dívida para poder gastar. É isso. É que é um crédito, ciclo fechado nós mesmo. Estamos num assim. ciclo, pelo que você está falando, estamos num ciclo vicioso, não tem como sair. Não tem como sair. Exato. Não tem, porque o ciclo de dívida ele tem começo, meio e fim. Ele tem as estações, igual as estações do tempo. Você não consegue fazer o inverno desaparecer. Você tem que ter o inverno, senão você não chega na primavera. Nós não vamos ter um boom de PIB no mundo sem uma limpeza da dívida. Não adianta você inventar. Até porque todas as inovações, a maneira que a inovação traz riqueza, não é criando inflação, é criando deflação. Toda inovação, o que ela faz? Ela baixa custo, ela baixa preço. Certo? Você reduz a mão de obra, você reduz o investimento, você reduz o insumo que você precisa para produzir. Você consegue produzir com um custo mais baixo. Em último caso, você teria até uma diminuição do PIB. Por isso que a gente diz que a Idade Média, o PIB foi zero durante séculos e você teve crescimento. Mas o aumento não é zero, da riqueza. você reduz o PIB nominal. Mas se você ganha igual, mas os preços caem, você está ganhando. Todo mundo é rico. Acontece que no ambiente devedor, isso provoca quebra. Como a dívida ela é nominal, quando você está devendo e a tua receita cai nominalmente, tua dívida fica com juro real alto, você fica impagável. Então, a deflação sem dívida, você percebe imediatamente no PIB o crescimento. Se tá mesmo que você ganhe o mesmo salário por 3, 4 anos, nominalmente igual, se os preços estão sempre caindo, tá ótimo. Tá ótimo, pô. Foi assim no Japão por muito tempo. E como é que era o dado nome? Isso aconteceu com a eletrônica, né? E como é que era o dado nome? Eram caros, Sim. né? Sim. E hoje estão mais baratos. São deflacionados. Mas se não fosse a inflação monetária, estaria mais barato ainda em termos nominais. Quanto uma televisão, lembra como era caríssima a televisão? Caríssimo. Hoje em dia, na nossa inflação é muito baixa, né? Porque outras coisas subiram, né? Mas os eletrônicos estão sempre caindo. Agora, como é que era o que acontecia no passado? Quando você tinha um caos, assim, que havia um descasamento econômico. Ou porque o PIB não crescia, ou porque a dívida crescia demais, ou porque alguém tinha um surto de empréstimo, de usura e tal. Você tinha que ter uma quebra geral e uma limpa geral nas dívidas, que era o jubileu. Para isso que serviam os jubileus. Você tem 2 ciclos. Agora você tem 2 ciclos, um de médio, um de médio e longo prazo e um de longuíssimo prazo. O jubileu, ele não é normal a cada 80, 90 anos. Ele é normal a cada 250 anos. O último grande jubileu que teve foi ali depois da quebra da Companhia das Índias Ocidentais, 1720, 1725. E antes disso, você teve no início do renascentismo. 640 minhas tulipas, né? Foi no início do renascentismo, teve um grande jubileu. Depois o próximo foi 200 e tantos anos depois, em 1725. Que aí todo mundo começa de novo, entendeu? O começo... O 29 não foi assim? O começo não foi um jubileu mundial. Não? Porque os governos ainda não estavam quebrados. Os governos não estavam quebrados. O setor privado ficou quebrado. O governo americano não quebrou ainda em 29. Pelo contrário, estava em endividamento baixo. Entendeu? Você não tinha governos quebrados. O governo que quebrou foi o da Alemanha.
depois da Primeira Guerra, né, que teve a República de Weimar, quebrou completamente. Começou do zero lá com o Hitler, né, depois. Mas a quebra, não houve uma quebra, não houve um jubileu. O que é um jubileu? É as dívidas ser, ele pode ser combinado, ou ele pode ser forçado. O que é um jubileu combinado? Vamos sentar aqui, eu te devo, você deve, vamos fazer um offset aqui, ninguém mais deve, tal. Né? Agora, quando ele é desordenado, é quando você tem perdas de mercado, você tem default, você tem moratória implícita. Se você tem um título e o valor de mercado desse título cai de 100 para 30, você já perdeu 70, já é um jubileu. A hora que você decide vender ele a 30 e alguém compra, já tem um jubileu ali. Você perdeu 70% do que você tinha. É uma correção nas expectativas. Todo mundo achava que o título valia 80, 90 centavos, porque como é que o governo não vai pagar, mas agora ele caiu para 30 então, e você precisa, sei lá, comprar comida e tal, e vai vender a 30 e liquidou ali. Todas essas previsões de mudança da ordem monetária, não porque vai ser o Bitcoin, não porque vai ser o ouro, não porque vai ser uma cesta de não sei o quê, nada disso vai acontecer enquanto você não tiver um acordo, um reconhecimento que esse sistema esgotou. E esse reconhecimento ninguém vai fazer. Ninguém vai. Não vai fazer voluntariamente. Não vai mesmo. Porque assim, enquanto existir potencial de emprestar e tomar emprestado, quem que vai abrir mão do poder? O poder de emprestar hoje é o maior poder do mundo. O poder dos globalistas está no poder que eles têm de criar dinheiro, criar crédito. O sistema bancário cria crédito, cria dinheiro. Entendeu? E desde que eles consigam criar dinheiro, não importa o valor do dinheiro, eles conseguem criar mais. Inclusive, eles não vão permitir uma hiperinflação. Porque eles vão perder o poder de criar dinheiro numa hiperinflação. Porque a hiperinflação não tem dinheiro. O dinheiro não vale nada numa hiperinflação. A Venezuela lá pode imprimir lá. Não vale nada. Não vale nada. O que mantém o poder deles, o que mantém o poder do esquema globalista é o potencial de criar dinheiro. Então, a inflação sempre foi administrada por eles, causada por eles. Sim. Principalmente de 25 anos para cá. A causa da inflação é eles. Eles controlam a quantidade de dinheiro que é aumentada. Via bancos centrais e via bancos. Eles são os bancos. Só bancos que criam dinheiro. Além dos bancos centrais. Além dos governos, não. Os governos precisam que haja... O governo tem um lado da conta, que é o tomador. E o doador, quem é? É quem entra num acordo com o governo de comprar aquela dívida. Fechou contabilmente aquela operação, o governo pode ir lá gastar. Às vezes o governo gasta na frente. Agora, se ele não consegue fechar, ele não consegue mais financiar o déficit, ele para de gastar. Então, e esse o próprio banco incentiva, né? Nesse momento, a já não ser mais perdulário. Agora você tem que ser austero, porque senão você não vai me pagar. Aí quando você começa a conseguir me pagar, aí volta. Nesse caso, de um problema na dívida global, qual o banco que vai sobreviver? Aquele que tiver poder de criar dinheiro. Seja poder dele mesmo, se ele tiver em condições de dar crédito, tipo como estava o JP Morgan em todas aquelas crises lá no início do século, ou no final do século XIX, no início do século XX, ele que vivia salvando todo mundo. Sim. Porque ele tinha ouro. Quem tinha ouro naquela época podia criar dinheiro. Né? Hoje, o ouro não tem lastro com o dinheiro. Mas quem tiver acesso à linha de emergência do Fed vai poder criar dinheiro quando tiver no meio desse jubileu e comprar tudo barato. O banco não vai querer comprar o título a 60, mas a 20 ele compra. Tá. E não é que ele vai levar o espaço dentro do balanço dele, ele vai levar vencimento. Aí ele fala, Fed, imprime dinheiro a 1% aí que eu vou comprar agora todos esses títulos que quebraram aí. Agora a tua dívida é baixa. 5, não importa, ele está comprando uma dívida, provavelmente vai fazer um pacote e vender para o Tesouro Americano, para o Tesouro que está a dívida dele. Entendeu? Então, assim, esse é o jogo dos banqueiros. Não queiram achar que eles vão produzir hiperinflação para sempre. O jogo deles, para eles continuarem no poder, é permitir, forçar, até, não digo forçar, mas vão estar prontos no caso. O Jamie Dimon falou isso outro dia abertamente. Vai se preparando. Eu vou ganhar se a dívida cair de valor. Vai ter um crash na dívida americana e nós vamos ganhar de novo. E as pessoas vão reclamar. Esse é o jogo deles milenarmente, não é agora. Então, aí sim, quando tiver eles de novo, aí eles podem mudar a ordem monetária para Bitcoin, para não sei o quê, no controle deles, não é essa coisa livre que o pessoal pensa aí. Carteira, nada, vai ser tudo controlado. A tecnologia, o Bitcoin está livre, leve e solto aí, porque a tecnologia está desenvolvendo, né?
E tem lá hoje uma tecnologia cada vez... o blockchain está desenvolvido. Então, eu acredito que o blockchain é uma inovação que não vai não é mais livre, porque o preço é controlado pelos grandes. Véio. Então os grandes já estão nisso. Já estão nisso. Agora, a tecnologia que importa para eles. O blockchain vai permitir que a próxima ordem monetária esteja no controle deles. Sim, também acho. Esse negócio de Bitcoin é absolutamente livre, uma não, ilusão. Aliás, é muito difícil dizer que é livre. Se depende da internet, já não é livre. Porque a internet não é livre. Você desligou a tomada, acabou. Ninguém faz nada. Entendeu? Então, assim... E culturalmente vai ser difícil alguém em algum lugar falar, isso aqui vale meio Bitcoin, entendeu? A gente pensa em dólar. E o que vai acontecer? O dólar tá caindo agora, o dólar vai acabar, mas quando vier essa crise toda que a gente tá falando... Todo mundo vai querer dólar. O dólar vai querer, vai precisar de dólar. Porque... Então toda a inflação que foi criada vai ser destruída com uma deflação. É o dólar, não tem jeito. E depois que você tiver esse jubileu, né, esse encontro de contas, eu chamo de jubileu, mas vai ser um baita de um crash. Né? E aí... Você imagina pior que 29? Aí o ciclo recomeça, o ciclo inflacionário recomeça. Você imagina o quê? Que desenho? Tipo 29, tipo 29, tulipa. no mínimo igual 29. No mínimo. Só que imagina um 29 envolvendo governos. E não podendo mais pagar... 29 não teve quebra de governo. Porque a Europa estava quebrada, mas os Estados Unidos, o governo não quebrou. Os Estados Unidos era superavitário. Os Estados Unidos tinha uma posição superavitária de contas externas, igual a China tem hoje. Os Estados Unidos era a China daquela época. Hoje não. Hoje os Estados Unidos... Por que o governo americano não quebrou? Assim como teve um crash em 2007 na China, e a China não quebrou. O que quebrou foi várias empresas estão quebrando. O governo chinês não está quebrando. Ele é superavitário. Tem contas externas positivas. O que quebrou? A Europa sim quebrou. E o que aconteceu com a Europa? Sim, a Europa quebrou em 29, tanto que entrou na década de 30. Um continente quebrado foi o que deu combustível para os governos totalitários. Entendeu? Para o Stalin, para o Hitler e para todos esses governos que a gente sabe, para Mussolini. A Europa entrou na década de 30, 20 já a Alemanha estava quebrada, mas depois da década de 30 estava todo mundo quebrado. Né? Exatamente. E onde é que o pequeno investidor vai pôr o dinheiro para sobreviver nesse jubileu? Então, é dólar no cofre, é título curto prazo? A gente tem ouro físico, só físico. Tá? Não pensa que título de ouro na bolsa, vão confiscar isso aí. É ouro físico, você tem que escolher uma jurisdição boa para guardar esse ouro. Tem alguns países... Você Suíça? Não sei se é Suíça, mas tem países aí, tem certos países, paraísos fiscais que tem bancos com cofres, você pode colocar ouro lá, físico, né? Suas barras, e títulos. Quais são os ativos financeiros do sistema fiduciário que sobrevivem a um crash deflacionário? Aqueles únicos que viram dinheiro, que não tem moratória. Imagina um governo semi-quebrado, no mínimo ele vai ter que pagar as contas básicas. Ele vai ter um financiamento de curtíssimo prazo do Fed e dos bancos para pagar as dívidas de curto prazo. Overnight. Ou seja, tudo que é overnight ou próximo de overnight, T-bills, isso mantém o valor. Por mais que ele desvalorize em termos de taxa, ele vence rápido e ele vai ser rolado, porque a única coisa que você precisa para manter o mínimo de governo funcionando é pagar as contas de curto prazo. O governante conseguir pagar pelo menos o próprio salário, né? Ele tem que se pagar, né? Exato. Então no Brasil é o Tesouro Selic, né? Esse aí com certeza é o último. Mas depósito bancário é congelado, aposentadoria não recebe. Então tudo que você acha que vai virar dinheiro e que não for dívida de curto prazo de governo, não vira dinheiro. Vira um PT saudações. Devo, não nego. Não pago quando E direitos adquiridos do governo, né? Hoje a maioria dos governos, 80%, 90% do orçamento está comprometido com direitos adquiridos, né? Com essas dívidas que não têm vencimento, mas elas são constantes. Né? INSS, aposentadoria, SUS e tal. Isso aí vai ser cortado. Isso daí vai ser devastado. Devastado. Primeiro que vai ser cortado. Isso está falando em mundo inteiro, né? Só o Brasil. Todo, todos esses direitos adquiridos. Eu sempre recomendo, quem puder sacar o INSS e comprar alguma coisa, ou compra, mas depois já... E não fique devendo, compre à vista, ou então compre, depois venda e embolse o dinheiro e guarda esse dinheiro. A gente tem 3 cenários, né? O primeiro cenário é um crash só no mercado. Corrige os preços, quem perdeu, os espertos vão comprar baratinho, a coisa volta a andar.
Agora, estilo 2008. Se tiver um desdobramento para a economia mesmo, de você ter uma quebra geral de empresa e tudo, então já seria um segundo cenário. E aí, como o professor Facá falou, já tem corretora aqui que não paga, já tem bolsa por aí que fica inadimplente, já começa a ter problema social mesmo, né? Então, banco, o CDB, muitos bancos não vão conseguir honrar. E aí, no final, seria de fato um colapso civilizatório mesmo, né? Aí já entrando no problema de energia elétrica, comida, apagão e tal. Aí já são as últimas consequências. Eu acho que é prudente a gente pensar nas últimas consequências e ir se protegendo por camadas, né? Começar pelo menos com o tal do Tesouro Selic, um pouco de T-bill e tal, e no final o kit libertário total lá, né? Que um maço de dólar, né? Um pouco de ouro, um crucifixo certamente, né? E assim por diante. Vocês estão prevendo um cenário apocalíptico, hein? Não é a previsão, é pensar, imaginar, fazer um exercício das últimas consequências. É importante a gente pensar, né? O que nós faríamos? Gasolina no carro, umas coisas assim, né? Bom. Quem que você... eu esqueci de perguntar sobre a Índia, né? Que é um país que está sendo comentado, crescendo, aparentemente sem grandes problemas. Vocês chegaram a estudar sobre a Índia? Não profundamente, eu sei, assim, em linhas gerais, a Índia, para mim, eu sempre gosto de falar que eu não vejo a China como a primeira economia do mundo. Nunca. Por causa dos problemas que ela tem? Ela já tá com problema hoje. Eles estão escondendo. A contabilidade deles é uma fajutice só. Mas pela deflação de preços, que eles não conseguem mais esconder, nos imóveis, os próprios preços ao consumidor estão caindo. Pelo nível atual de deflação que eles não conseguem esconder, eles já estão encolhidos. Se você pegar tudo que foi PIB, tudo que acrescentou ao PIB do passado, e começar a ver que a maioria desse ganho, ele está, digamos assim, ele é crédito que não vai ser liquidado, tem que começar a jogar para prejuízo, isso, o PIB cai muito. E a China, para mim, já está com o PIB mais baixo e está escondendo. Isso aí não deveria refletir na produção, na queda de produção? Reflete na queda de preço da economia. Mas a economia chinesa... Mas ela está produzindo menos? A China, menos carro, menos... Está produzindo menos tudo. Menos com o tanto de tarifa que está sendo aplicada, já está produzindo menos. E tem muita gente que está desinvestindo na China no longo prazo, né? Porque o que o Trump faz que as pessoas não percebem também, ele vai quebrando a cadeia com o tempo, né? À medida que você não tem certeza sobre se você vai conseguir importar da China pelo preço certo, você vai procurando outros caminhos, você cria outras conexões. Só que não é da hora para noite, você não tira uma indústria da China hoje e leva amanhã para a Índia. Mas já está acontecendo. A grande diferença hoje é que os Estados Unidos hoje se desindustrializou demais. Né? Então hoje, se você tiver uma parada repentina da economia do mundo, demora mais para os Estados Unidos retomar internamente, porque ele vai ter que refazer toda a cadeia produtiva interna. Países exportadores já têm essa capacidade. Então, um mero ajuste de preços e ele já volta a produzir de novo. Ele toma aquela porrada, mas ele não está sem a capacidade produtiva. Os Estados Unidos está sem a capacidade produtiva. Qual que é a porcentagem de serviço do PIB nos Estados Unidos? O serviço é quase tudo. O PIB industrial americano é muito menor do que ele era na década de 70. Era tudo industrial até a década de 70. De 70 em diante, foi tudo para o Japão, para a Europa, para o Japão, para a China, para o Vietnã, para o Camboja, para a Índia, para não sei o que, para um monte de lugar. Menos para lá. O Brasil passou por isso em parte também. A gente ficou desse lado e viramos um país deficitário consumindo do mundo. E financiado pelo quê? Por exportação de commodity. Isso não tem como gerar riqueza a longo prazo. Porque o que gera riqueza a longo prazo, e crescimento a longo prazo, é inovação, é tecnologia. É valor agregado. O Brasil é muito fraco. Fraquíssimo. Só que para isso a gente precisa de poupança. O Brasil não poupa, não investe, só gasta. Fica todo mundo devendo. Se você não poupa, você não vai ter como ter produtividade no futuro. Tecnologia, ou você desenvolve ou você compra. Vamos comprar como se a gente não investe? Demanda investimento. Ou você vai investir para pesquisar, ou você vai investir para comprar de alguém, para que você possa agregar valor e reduzir teu custo, ter mais eficiência e ganhar dinheiro, como país. Não estamos fazendo isso. E a Índia está com o mercado de capitais pujante, assim, o mercado de bolsa. A Índia é um país que poupa igual a China. Superavitário. Eles são poupadores. Então, num cenário de crise, eles vão sair da crise mais rápido. Falam inglês, né?
tem facilidades aí com números, ainda estão num nível de pobreza muito grande, então para melhorar, né, o PIB consegue ser sensibilidade rápido, porque aumenta o consumo. Um problema que vai retardar mais, vai custar mais caro sair do problema para os Estados Unidos e para a Europa, porque estão acostumados com um nível de renda do que com um país como a China, com a Índia. Só que a China ainda é melhor que a Índia. Perdão, a Índia ainda é melhor que a China porque ela reproduz. Sim, tem um A China tem o problema demográfico que para ela sair a próxima geração que deveria ter a força para levar a China adiante, vai vir com menos gente. Ficou tantos anos com filhos muito desempregada, né? Super qualificados, mas desempregados. Um desequilíbrio entre homens e mulheres jovens muito grande, né? Um experimento foi feito, né? A olhos vistos, a experimentos, né, sociais de todos os tipos, exatamente, né? E também uma questão da falta de liberdade, né? A pessoa não gosta de viver num país que não tem. Isso vai consumir a taxa de poupança da China, porque ela vai ter cada vez mais gente. A população economicamente ativa vai cair, está caindo, porque tem menos gente em idade de trabalhar nascendo, ou que nasceu. Então, o problema para ela vai vir na frente. Vai consumir essa poupança que ela está gerando hoje, se já não consumiu, vai consumir. Com essa queda de capacidade de mão de obra que ele vai ter. Tudo. E a Índia é o contrário. Então eu vejo perspectivas melhores para a Índia ser a segunda economia do que a China. E o Trump está tentando isolar, né, a China, né, e a Rússia com essa coisa da compra do petróleo, né? E a Índia está meio que como um fio da balança aí entre aqui e ali, mas me parece que no final das contas vai ter que escolher pelos Estados Unidos, né? Porque é o maior mercado consumidor do mundo, né? É difícil você ficar sem os Estados Unidos, mas contra, né? o Trump tá enfrentando batalhas muito duras, né? E com inimigos muito fortes, né? Porque ele combater a importação de petróleo da Rússia através da Índia lá com tarifas de 50% é pesado. A última pergunta aqui, vamos ver se é a última. É o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Que fala que sai, a Mercosul é uma piada, que nem o BRICS, não existe, né? Porque todo mundo faz a mesma coisa, né? Não dá para você ter um acordo econômico se você produz a mesma coisa que o seu vizinho. Você vai vender picanha para a Argentina, que vai vender picanha para você, que vai vender... Não, mas digo o acordo da União Europeia com o Mercosul. Dois quebrados, né? Eu acho que tem pouco agregado, porque a Europa, os principais produtos da União Europeia, do Mercosul, tem competição na Europa. Por exemplo, vai brigar com o agricultor francês, ele é protegido lá. Vai brigar com, assim, tem alguns produtos que não tem muita briga, tipo carne. Carne não tem muita briga, a Europa não é só autossuficiente em carne, salvo alguns países lá que tem excesso ali, como a Holanda, por exemplo, que tem vaca, tem carne, tudo que não então tem alguns dos produtos que envolvendo o comércio do Mercosul com a Europa, esses têm benefício de fazer um acordo, porque um produz, o outro precisa consumir. Mas tem muito produto que dá briga ali. Então o acordo, por isso que até hoje não saiu, porque não é tão fácil fazer esse acordo. O nosso agro aqui não tem acerto com o agro da França, por exemplo. Eles são muito protegidos, né? Teve uma tentativa de acordo na época do Ernesto Araújo, foi anunciado um acordo. Sim. Não, foi anunciado agora, recentemente. Sim, né? foi uns 10 dias atrás. Outro acordo, que já teve um anunciado. Anuncia que fechou. Espera pouco anunciar, fecha de novo. Faz um anúncio para anunciar um anúncio, né? Normalmente E a Argentina agora? O Milei parece que levou uma burdoada lá. Ele tá acertando a economia da Argentina ou não tá? A gente vai começar a ver esses dilemas de que o cara de direita ganhou, mas não é tão fácil assim deixar o povo feliz. Teve esse caso da irmã também, né, que vazou um áudio. Sempre que tem problema de ética, é muito desgastante, porque nós somos conservadores, a gente faz questão de que a pessoa seja correta, sim, né, que seja justa e tal. Então, quando você vê algum sinal disso, mesmo que possa ser alguma coisa montada, fica ruim. E ele perdeu lá em Buenos Aires, né? Mas o Porteño tem mesmo essa coisa de ser meio que a Vila Madalena ali da Argentina, né? O Leblon ali, né? É. Então,
meio esquerdista. Temos perguntas? Mas ele é muito bom, né? O Milei é para algumas perguntas, se dá tempo. Acho que dá. Vamos lá, senhores. Primeiro temos 2 superchats de Nanda Guardian. Oi, Nanda. Obrigado. Super Nanda, um grande abraço. Um abraço aí pra Nanda. Obrigado, Nanda. Primeiro, amo os 3, parabéns, meus amigos. Obrigado. Segundo, o Bitcoin é legal, o que estraga é o fã-clube. Quer comentar? Então, eu quero. Nanda, vamos combinar, eu e o professor Faca estamos devendo aí uma visita para você, vamos combinar novamente. E o Taleb fala muito das minorias intolerantes. Ele diz o poder das minorias intolerantes. E o exemplo que ele dá é uma pessoa que não come amendoim. Então você tem num andar de um prédio uma pessoa que não pode comer amendoim porque ela morre, né? Então aí é intolerante, ela não tolera, né? Aí no apartamento dela não pode ter, aí depois no andar não tem. E ele fala muito também da coisa do refrigerante kasher, né? Que tanto o muçulmano quanto o judeu não consomem, né? Qualquer refrigerante tem que estar ali dentro das leis, né? Então 100% do refrigerante do mundo é kasher, sendo que só 1 ou 2% da população do mundo é kasher. Então a minoria intolerante ela é muito poderosa e esse fã-clube pode acabar na crise se esses caras forem muito mão de diamante, que eles chamam, né? Eles forem muito mão forte, segurarem o Bitcoin, não considerarem a desvalorização que ele vai ter, então ele pode renascer depois desse crash. Mas vai passar por essa fronteira de eventos, que é o quê? O Bitcoin não tem valor intrínseco em dólar. Tivemos essa discussão com o 38 aqui mesmo, nessa mesa. O Bitcoin não tem valor intrínseco em dólar. Então, ele não gera fluxo de caixa. Ele não é um colateral para dólar. Então, quando vier a crise, as pessoas vão ter que vender os seus bitcoins porque vai ter que pagar dívida e as pessoas vão ser demitidas. O preço do Bitcoin certamente vai diminuir, porque a demanda dele não aumenta, não tem impressão monetária de Bitcoin, mas você também não tem uma deflação rápida do Bitcoin. E do dólar vai ter. Então vai sobrar Bitcoin, digamos assim. Por isso que o Bitcoin vai cair muito de preço. Se depois disso aí as pessoas continuarem acreditando muito no Bitcoin, ele pode ser uma alternativa. Mas a gente tem um evento, um grande teste no meio do caminho. E o fã-clube vai mais ajudar do que atrapalhar, na verdade. Eu sei que é mala, mas a gente já viu aí o que pessoas intransigentes são capazes de fazer, né? Sociedade. Bitcoin, professor. Então, como eu falei, a ideia do blockchain é uma ideia fantástica. Ela vai... acontece que toda ideia boa, ela acaba sendo instrumento para alguém usar ao favor eu vejo como um desenvolvimento da tecnologia e correu uma ferramenta, né? Isso correu solto por mais de 10 anos, porque 15 anos, desde quando o Bitcoin foi lançado em 2009, né, se não me engano. E está correndo solto a tecnologia. Isso aí na hora de não existe não existe essa ideia de que as coisas vão substituir a ordem natural sem antes acontecer o que tem que acontecer. E quando substituir, quando vier um ajuste, eu acredito que até o blockchain vai virar, seja lá o que vier para substituir a ordem atual, o blockchain vai tá no meio disso. Certo. Entendeu? Então eu acho que isso, não sei se vai ser bom, porque isso pode ser usado para um controle, né? Como se fosse um Drex global. Né? Sim. Então eu vejo como um desenvolvimento bom, porém, nas mãos de pessoas com ideias de controle, vira ruim. Uma motosserra pode ser um ótimo instrumento ou pode fazer parte de um filme de terror, né? Depende de quem for usar. Então, todas as grandes ferramentas do futuro vão depender de uma sociedade evoluída em termos éticos, morais e aumentar o capital social, né? E a confiança entre as pessoas. Se isso acontecer, até o Drex é bom. Por que não poderia ter um Drex que você programasse lá que o seu filho não pode comer, sei lá, comprar alguma coisa, só pode gastar em tal ocasião. Então, isso poderia funcionar. O problema são os tutores, né? O que eles vão fazer com esse poder todo. E se cair na mão dessas pessoas que a gente tem visto aí com excesso de poder, mundo, né? Esse é o risco. Mais aí, Luiz? Superchat de Gui M. Obrigado, Gui. Marcelo, pergunta aos convidados. Tenho 38 anos e não sei como fazer para poupar. Nunca fiz. Poderiam me indicar um caminho?
alguns serviços de consultoria, informações sobre como começar? Obrigado. Muito bem. A curva do enriquecimento, ela parte de 3 fatores, né? O primeiro fator é o aporte. Quer dizer, tem que sobrar dinheiro no final do mês para você ir lá e fazer o aporte monetário. O segundo é a rentabilidade. E o terceiro é o tempo. O tempo não tem... a gente consegue cortar tempo. Então, assim, primeiro de tudo, você vai ter que aprender a fazer um bom planejamento financeiro, ter uma renda, fazer sobrar dinheiro, gastar menos do que ganha e começar a fazer o aporte. A partir daí, aí a gente consegue ajudar no que é mais importante, que é a rentabilidade. Lembrando que não adianta você se arriscar para ganhar 20% se você puder perder 80% ou 90%. Então é melhor você montar uma carteira mais equilibrada, a gente chama de barbell, a gente chama de uma carteira antifrágil, que tem os ativos em equilíbrio. Você vai conseguir ter bons retornos no longo prazo, mas quando vier uma crise dessa, você não vai ser, né, como diz o 38, obliterado, né? O seu dinheiro não vai ser 100% queimado. Então, a gente, todos os domingos, faz o giro da semana no meu canal do YouTube. Eu e o Professor Faca estamos criando agora o canal do Professor Faca também no YouTube. Lá a gente conversa sobre os temas da semana, da economia, e sempre dá dicas, orientações sobre como montar um portfólio de investimento que seja antifrágil, que você consiga maximizar o seu retorno. E o que é isso? É dominar os investimentos na sua condição, no seu perfil. Se você não tem 2, 3 horas por dia, você não vai fazer trade. Sabe, aquela propaganda do banco, da corretora lá que fala que você vai fazer o day trade, vai ganhar dinheiro, vai pagar a tua viagem para a Europa fazendo trade, não vai. Se você não tem um grande conhecimento, se não é muito dinheiro, então você vai ter uma orientação para dominar os investimentos naquela sua condição, mesmo que sejam poucos ativos. Só de fazer o Treasury, né, professor? Já está na frente de muita gente aí que está escutando assessor de investimento e comprando porcaria, né? LCI, fundo imobiliário, as porcaria. Já está bem explicado. Superchat de Luiz Augusto. Quais critérios devo considerar para identificar uma boa empresa com alto potencial de assimetria no mercado americano? Sou aluno do Roxo. Um abraço de Pernambuco. Grande abraço de Pernambuco. Muito bem. Uma carteira, ela parte de 5 passos. Então, o primeiro é como é que você diversifica e coloca os ativos nos extremos. Você tem que ter coisas muito conservadoras ou coisas de risco, mas muito boas. Então, dentro dessas coisas de risco muito boas é que vão as empresas americanas. É lá dentro que você vai colocar empresas, porque no longo prazo empresas rendem mais do que títulos da dívida. Depois que você vai fazer essa diversificação barbell, você vai... Empresas, né? Boas empresas, não bons todas. ativos, exato, não todas. Você vai fazer o balanceamento. Então, os ativos de risco vão subir muito, você vai vender um pouquinho e vai fazer o balanceamento. O terceiro é você buscar valor, que é o quê? Escolher diferenciar ativos bons de ruins. Então, no caso de uma empresa, ela tem que ter valor. O que é valor? É uma empresa que tem uma condição entre a receita que ela dá, o lucro, a margem de lucro que ela tem, se os lucros são crescentes, se o endividamento é baixo, se é um endividamento equilibrado, se ela é competitiva na área dela, se está alinhado com o ciclo econômico atual. Então, esse conjunto de coisas é que vai permitir que você dê uma nota mais alta para essa empresa. Se ela tem uma nota mais alta, vai caber um pouco mais dessa empresa naquela parte arriscada da tua carteira. Então, aí você vai estar no caminho certo. Por aí, professor? Por aí mesmo. Perfeito. O professor falou tudo. Não Tá preciso bom. falar nada. Então, muito obrigado pela presença de todos. Já reitero que as portas estão abertas aqui para vocês. Voltaremos sempre agradecer. Eita, vamos de novo. Voltaremos sempre, agradecemos muito. Sigam a gente lá, Luiz com Z, Fernando Roxo, Instagram, YouTube. Vai ter um e o canal professor também? Faca Estamos montando um canal do YouTube para continuar na mesma linha, falando sobre economia, finanças. Aí. Eu sempre tenho muita satisfação de estar aqui, porque eu acho que eu gosto dessa união da história com a geopolítica, com as finanças. Eu acho que tudo interligado. A economia não é física, a economia é uma ciência social. E o comportamento dos investidores e de quem opera dentro do ambiente financeiro não é um comportamento racional, então tem que ser analisado
não de forma, não igual você analisa algo na física, mas como você analisa fenômenos sociais. Sim. Né? Que existe um componente psicossocial em tudo. E como um historiador ou como um professor está acostumado, existe na história ciclos. E nas finanças tem ciclos também. Então eu gosto muito de tratar desse assunto num ambiente onde o entrevistador ou o moderador venha já com esse enfoque, que é o teu caso. Entendeu? Eu acho que eu me sinto, eu acho que o ambiente, eu gosto de falar disso nesse tipo de ambiente. Ótimo, muito obrigado. Porque os padrões se repetem mesmo. Quem não conhece a história vai errar várias vezes. Repetir, exatamente. A gente percebe, por exemplo, que no meio financeiro existe uma tendência de linearizar e de tratar isso como se você tivesse uma fórmula matemática que você pudesse derivar. Não que não tenha a ver com matemática. Tem a ver com matemática, mas uma matemática não linear. Uma matemática fractal. Perfeito, é isso mesmo. Ótimo. Obrigado. A matemática humana, digamos assim. Ótimo. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado.